Olá, nós estamos novamente aqui com um podcast falando sobre, dessa vez, né, falando sobre saúde mental, especificamente para neurodivergentes. Então eu trouxe aqui para acompanhar isso com a gente e tirar dúvidas da gente, um neuropsicólogo, Tiago Cortez. Agradeço a participação, bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado por chamar aqui, né? Realmente sou o Tiago, já me apresentando, sou neuropsicólogo, também atuo na psicologia clínica. Enfim, obrigado por chamar. Vamos lá. Eu não sei se tudo que eu planejei aqui perguntar, porque dentro dos meus conteúdos, como eu havia te falado, eu trabalho bastante essa questão dos neurodivergentes, quando a gente fala de diferenças das pessoas e tudo mais, né? Eu gostaria de começar aqui, para quem não conhece, né, o neurodivergentes são aqueles que têm transtornos, e os transtornos podem ser desde do toque, o autista, o TDAH, a dislexia, né, síndrome de Tourette, mas a gente trouxe alguns específicos aqui para a gente se aprofundar um pouco mais. Então a primeira pergunta que eu faço para você, Thiago, é o seguinte: o burnout é apenas estresse? Não é apenas estresse. O burnout, acho que ele está muito ligado a mais um esgotamento, tanto físico quanto mental da pessoa, né? A pessoa, por diversas situações, estresse constante, alto rendimento sem conseguir parar, poucas noites de sono, sono mal dormido, junto com ansiedade, várias outras coisas, isso acaba acarretando num cansaço. Tá. E até aí, tudo bem, mas o problema é quando a gente cansa e a gente não tem a oportunidade de descansar. Só é cansaço, um atrás do outro, correria, sem parar. E em algum momento o corpo ele acaba quebrando, ele acaba se esgotando. Então, eu acho que tem essas coisas, né, de você acaba parando de funcionar sem você querer, tanto física quanto emocionalmente. Então você começa a chorar sem saber o motivo, tem várias outras questões, você não consegue fazer coisas que você faz no seu dia a dia, muito desse peso, um sentimento ruim assim no peito, como que não é um tipo de frescura, né, não é cansaço, é um esgotamento. A pessoa ela não estava cansada e muitas vezes ignorou esses sintomas, esses avisos do corpo, que o corpo dá um tipo de aviso, um cansaço, uma dor, alguma coisa. Então, acho bastante importante a gente tentar ser um pouco mais sensível para escutar quando o corpo avisa, porque se não escutar, simplesmente ignorar, vai quebrar, não tem o que fazer. E as pessoas que convivem com alguém que tenha o burnout, né, sem saber que tem, né, também tem que ajudar, né? Porque elas podem estar percebendo algo que a outra pessoa não percebeu. O que você acha disso? Eu acho que faz muito sentido, né, dessa sensibilidade das pessoas em volta e precisa a pessoa também escutar, porque às vezes ela tá no fervor, tá fazendo tudo, às vezes as pessoas até avisam, nossa, dorme, descanse e tudo, mas as coisas têm que ser feitas e você acaba fazendo, por isso que é muito importante essa até autoconsciência, de você conseguir parar por um segundo, tentar entender o que está acontecendo, para você, enfim, perceber e tomar uma decisão melhor. Se você só ficar obsessivamente indo atrás de uma coisa, isso em algum momento vai causar algum tipo de estresse, transtorno e até o burnout, que pode. O burnout é como se fosse um botão de emergência do corpo, falando: olha, a gente tentou fazer você parar, você não parou e agora a gente vai parar. A gente não tá mais te dando a opção de escolher. Agora a gente vai parar e é isso, sabe? Então, como que é isso? É uma emergência. É algo que foi negligenciado muitas vezes. E teoricamente o burnout ele não é visto como um transtorno inicialmente. Ele é uma síndrome, né? Então, porque não tem. Muitas vezes o transtorno, a gente vai conversar mais daqui, é uma coisa muito do indivíduo. Isso acaba sendo uma questão mais social, uma questão mais do ambiente que a pessoa tá, desse estresse constante, uma coisa muito do nosso mundo contemporâneo, né? De estresse, trabalho constante, não ter horário de sair do trabalho. Quando você sai do trabalho, você acaba trabalhando mais de casa, com computador, internet, tudo isso. Antigamente era muito mais fácil ter essa desligada, hoje em dia é muito mais difícil. Então precisa ter uma atenção até redobrada, porque acaba pegando, e pessoas à nossa volta, às vezes a gente não percebe, a gente está convivendo com a pessoa e isso acontece.
Então, é algo que precisa ter dessa sensibilidade, e até como terapeuta, a pessoa ter um espaço, né, fazer uma terapia pode ajudar para você ter esse contato, perceber esse nível de esgotamento, o que está acontecendo, né? Eu já tive até pacientes que tiveram questões com isso, até da própria posição do trabalho, né? Tem uma posição que você vê que tem uma pessoa que está naquele emprego, está naquele trabalho, ela acaba tendo um burnout e sai, e entra outra, tem um burnout de novo e sai. Como que individualizar isso na pessoa, como uma pessoa tem uma propensão, alguma coisa por burnout, eu acho muito leviano. Eu acho que a gente tem que olhar como uma posição, como essa situação de estresse, como esse cansaço excessivo. E muitas vezes tem a ver com essa questão até de regra. A pessoa ela está acostumada com alguma regra ou com coisas, em algumas situações de liderança altas. Você deve imaginar, né? Sim, sim. Acaba tendo pessoas que passam por cima de algumas regras, algumas coisas que não fazem tanto sentido acabam acontecendo. Então isso estressa, porque era para ser de um jeito, não é. E aí você fica, como que eu ajo? Eu ajo do como que deveria, eu ajo do outro jeito, então Sim. ficam meio que pisando em ovos e isso vai se agravando com o tempo. E você tocou no assunto da liderança, né? Tem algum papel da liderança nesse processo? Se essa liderança tem uma equipe e essa equipe tem alguém que tenha um burnout? O que ele precisa fazer ou perceber aí? Eu acho que precisa ter muito essa questão da maturidade na equipe para entender tudo isso, até possivelmente tentar evitar um burnout, porque Sim. vão vir esses sinais, né? E um líder, ele pode tentar observar, entender e ir reduzindo, e conversando, e percebendo por que isso está acontecendo, por que essa possível compulsão por trabalho, alguma coisa assim está acontecendo, tem uma questão difícil na família, enfim, eu acho que tudo isso pode, em alguma medida, ser evitado até que aconteça o burnout. Sim, Se sim, sim. caso aconteça, tá lá, já aconteceu, dar esse apoio, dar um afastamento, ter esse acompanhamento com um psicólogo para a pessoa tentar entender o que aconteceu. Daí isso é depois, mas dá pra gente pensar no antes. Eu penso no antes, porque depois já vai ter que pegar um especialista mesmo nisso, né? Uhum. Mas no antes, considerando que nós temos vários tipos de empresas, vários tipos de culturas e vários tipos de líderes, né? Detectar já é algo difícil, né? Para muita gente. E lidar com isso tem que lidar com você próprio, né? Vamos dizer que eu sou um cara que pressiono a minha equipe de todos os jeitos e um dia um da equipe explode por algum motivo, seja comigo ou com outra pessoa do setor, eu já vou querer demitir o cara, ou sabe, esse tipo de coisa. É um risco, né, que os funcionários correm, né? Uhum. E tem essa questão da maturidade também, né? Porque se você é um líder que sempre aperta, na minha opinião, você não está exercendo a função de liderança Pois é. da forma certa. Você Pois é. tem que ser uma pessoa adaptativa. Você tem que apertar quando é para apertar e tirar a pressão quando é para tirar a pressão. Né? Se você só sabe agir de uma forma, você não está se adaptando, você só está agindo de uma forma. Então, como que precisa ter essa sensibilidade, na minha visão, para um líder, de conseguir saber qual que é o momento certo para fazer as coisas, qual é o momento certo para apertar, para tirar, para dar um conselho, para tirar um pouco das funções daquela pessoa, colocar para outra, Dar um feedback, por ou dar um exemplo. feedback. Tudo isso interfere, muda bastante até na pessoa, nesse ambiente. Se você Sim. sempre pressiona, talvez a pessoa não se sinta bem, essa questão de explodir, se sentir mal. Muitas pessoas, assim, que eu conheço, até que eu atendo, tem até um receio, assim, da segunda-feira, de voltar a trabalhar, tudo isso, essa sensação ruim com o tempo, É. vai pegando, vai desgastando. E quando você tem um ambiente com um líder que acaba sendo mais acolhedor, que não pressiona tanto, ou pressiona nos momentos que tem que pressionar, não Mas de forma sempre. correta, né? Pressiona de Sim, forma correta, né? Sendo perfeito. respeitoso e tudo mais, né? Isso acaba ajudando até nessa sensação da pessoa de Sim. trabalhar, de se sentir bem, e isso interfere muito, até na produtividade. Quando você está bem no ambiente, você acaba produzindo mais, se sentindo melhor, todas essas coisas. Sim. Eu queria saber se você pode dar alguma dica para o RH, por exemplo. O RH que é uma área específica, né? Que muitas vezes tem psicólogos lá, né? E o que ele pode fazer ou contribuir dentro da organização para facilitar isso para a liderança?
talvez eventos de conscientização dessa questão de saúde mental, para a pessoa ter um pouco mais de percepção. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é isso até acontecer com elas. Então, se elas souberem, elas podem ter mais essa percepção para ajudar com relação a isso. Eu acho que até a própria equipe de RH, os líderes, podem tentar ter um olhar assim para ir percebendo essas mudanças comportamentais, tudo isso, porque esses trabalhadores são pessoas, né? Eles acabam tendo dias melhores ou piores, Sim, tentar entender essa situação. Eu acho que isso pode evitar muitos desses burnouts. Como eu disse, se já aconteceu, ter todo esse apoio. Mas antes de acontecer, eu acho que é mais isso, ter esse olhar, esse apoio e tentar ter esse diálogo com a pessoa para ver se ela escuta, todas essas coisas. E se já aconteceu, não penalizar a pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa tá com um problema e é colocado em cima mais problema ainda. Não, você que fez isso, você que fez aquilo. Caramba, se eu tenho um líder, se eu tenho um RH, essa é a função, né? Para manter um ambiente bom, que nem você disse. Para mim, o ambiente é tudo. É o ambiente onde tem alguém que... Quando você está feliz onde você está trabalhando, com um ambiente leve, você canta, você brinca, você trabalha mais, você se empolga. Sem isso, né, não acontece bem do jeito que a gente gostaria. Perfeito. Ok, vamos passar então para o TDAH, que é um transtorno que muito visto atualmente no mundo corporativo, tá? Não sei como que são sessões com você e tudo mais, mas é muito visto, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você. O TDAH é falta de disciplina? Explica um pouquinho sobre ele. Não, na verdade não é também falta de disciplina, acaba sendo questões muito mais complexas, assim, até acaba sendo uma falta de alguns tipos de funções, né, acho que a principal é essa função executiva, né, que é como se fosse um maestro de uma orquestra, então ele acaba mediando tudo que tem que ser feito. Só que quando esse maestro não tá muito bem, as coisas acabam não saindo muito bem também. Às vezes uma coisa vai mais atrasada que outra vai mais acelerada. Então, como que isso, acarretado em atenção, em outros fatores, também acaba tendo alguns tipos de resultados piores em alguns tipos de atividades. Né, isso pode ser, né, já avisando até o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, não necessariamente a pessoa precisa ter, no TDAH ela precisa ter tanto o déficit de atenção e a hiperatividade, às vezes é só um, às vezes é só outro, às vezes tem uma predominância de um e não de outro, né, é tudo isso, então não é desatenção, acho que é uma coisa um pouco mais, assim, como se fosse uma desorganização mental, assim, que a pessoa tem e que com alguns auxílios terapêuticos e até medicamentosos, isso pode ficar um pouco menos evidente. Mas essa pessoa, ela consegue em algum momento se concentrar? Consegue, e principalmente em situações, em assuntos em que a pessoa se interesse. Quando é um assunto que a pessoa não se interessa, isso fica muito mais difícil. Tá bom. Então, até pensando nessa questão de lideranças e tudo mais, se for possível deixar com uma atividade com uma pessoa que é uma atividade que ela goste, muitas vezes isso vai ficar mais fácil para ela, mas na nossa vida não é assim, né? Nem sempre a gente faz só as coisas que a gente gosta, então tem que lidar com essas questões, até algum tipo de estratégia ou alguma coisa assim, não sei, porque essas estratégias eu acho que tem que ser muito conversadas com a própria pessoa. Né, de tentar entender se a pessoa ela tem o que faz mais sentido para ela, o que ela gosta ou não, o que é mais fácil para ela ou não. Né, às vezes concentrar todas as tarefas num dia que ela não gosta tanto para ela tomar o medicamento, para ela conseguir realizar, mas talvez não seja bom para ela. Então por isso que eu trago isso da conversa. Ter esse diálogo, ter esses pontos, olha, você tem TDAH, como que é, o que você gosta, o que você não gosta, se é mais desatento, se é mais hiperativo. Às vezes deixar a pessoa andar por aí, fazer alguma coisa, porque isso às vezes ajuda ela a pensar na questão de hiperatividade. Eu conheço, minha esposa, a gente conhece algumas pessoas que têm TDAH e assim, ligado no 220. Faz 350 coisas ao mesmo tempo, sabe? E essa agilidade, essa vontade de fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo
talvez não seja também bem visto no mundo corporativo, né? Porque isso acaba, dá muita vontade, realmente a pessoa tá com vontade de fazer aquilo, mas ela parece que vai se desatendendo, vai indo para um lado, vai indo para o outro, e acaba muitas vezes não acabando nada. Tem vários projetos começados, mas ele não tem essa energia ou Pois até é, esse foco, isso. tudo de acabar, e aí se vislumbra com outro projeto e Sim, começa a já passa para fazer. outro. Então, como que isso é muito comum mesmo, né, nessas pessoas, né? E tentar manter o foco, né? Tentar manter isso, fazer algum tipo de checklist ou algo. Por isso que eu digo que tem que ser muito conversado, porque tem que ter a ver com o cotidiano da pessoa e Sim, como faz com sim. que a pessoa se sinta melhor para manter essas tarefas e não só ficar pulando de uma para outra. Porque todo mundo tem suas particularidades, né? Vai ter pessoas que vão ser de um jeito ou de outro. O que a gente está falando do TDAH, por exemplo, são algumas pessoas que têm alguns grupos de características do funcionamento da pessoa e a gente decidiu chamar de TDAH. Uhum. Então, tem suas formas de lidar melhor com isso ou não. Então, o meu ponto é, todas as pessoas vão ter suas questões. Né? Mas como que a gente lida, por exemplo, com uma pessoa com TDAH que já está lá na empresa, ou enfim, como que a gente melhor adapta para ela? Como a gente melhor adapta? Porque a gente pode falar aqui de qualquer coisa, pessoas que são ansiosas, pessoas que têm medos exacerbados, enfim, Sim, cada um tem uma característica. E como a gente melhor faz com que aquela pessoa faça o trabalho dela? Como a gente faz com que ela se sinta melhor naquele ambiente? Então, essas coisas que eu estou trazendo, né, eu acho que podem ajudar só nesse dia a dia da pessoa e tudo, de como lidar. E o que eu digo mais é isso, do diálogo. diálogo. Conversa com a pessoa, vê como são as características. Claro, você é um líder, você não pode simplesmente dar uma colher de chá para ela e deixar ela fazer tudo que ela quer, mas Pois também é. não é restringir. Eu diria que é até um processo transferencial, assim, de o como que se você está sentindo mal, você é um líder, está sentindo que a relação está difícil, muito provavelmente a relação está difícil Está mesmo. difícil, Então, provavelmente a pessoa também do outro lado está se sentindo mal. sim. Então, como que todas essas percepções de como você se sente, como está esse ambiente, eu acho que diz muito. Então, por isso que eu trago essa questão do diálogo, da conversa, de como que você está se sentindo, pode dar uma dica de como que está esse ambiente. Como que está esse ambiente, dá a dica de todo o resto. Então, a Perfeito. importância também de um líder passar por esse processo terapêutico também para ter esse Sim, conhecimento e para sim. conseguir perceber do tipo, nossa, esse cara, eu fiquei bravo com esse cara. Tá, mas eu tô bravo hoje? Tá, eu tô bravo. Então talvez eu só esteja bravo, não foi o cara. Mas eu tô Pois é. bravo hoje? Não. Então acho que pode ser com ele. Vamos tentar entender. Tudo isso ajuda muito nesse processo de parar, se entender, olhar. Essa autopercepção, ela agrega muito nessa formação. Se é algo que você está trazendo de casa, às vezes, da Perfeito. rua, né? E E se é de, você despeja lá dentro da empresa, ou o contrário, né? perfeito. E se é de casa, é seu. E se é seu, às vezes não tem a ver com aquilo, sabe? É, é verdade. Bom, e aí a gente entra aqui na questão do autismo, né? Do autismo. Tá. O autista, eu conheço muitas pessoas que têm. Eu estou até pensando em fazer um encontro aqui com as pessoas que têm alguém na família que tem autismo, né? Filhos, esposa, marido, alguma coisa nesse sentido. Mas o autista, eles não gostam de contato social ou eles têm eles têm uma dificuldade com contato pessoal, né? Essa questão do contato social, muitas vezes, é uma questão como se fosse um cansaço. É como se você tivesse uma bateria social, só que a bateria social do autista é como se fosse mais viciada, assim. Então, Tá, com um período de contato, assim, muitas vezes um contato que não é muito agradável. Sei lá, eu gosto de jogar jogos. Então, se eu tô lá e jogo jogos, vai abaixar um pouco, mas nem tanto. tá. Agora, se eu tô num ambiente que não me... tô num show, alguma coisa, eu não gosto muito, muito barulho, essa bateria cai muito rápido. Né? E aí uma hora você só tá cansado, você não quer participar disso. Então, desse contato social, muitas vezes não é até da pessoa, eu não gosto de alguma coisa. Você vê mesmo que ela goste, acaba baixando mais rápido do que os outros. Sim. Então, é uma das características do autismo. Eu achei até interessante isso, porque vindo para cá, eu vim de Uber para cá, e eu peguei um motorista, né, que eu falei o que eu tava vindo fazer aqui, e ele comentou também que ele achava que tinha autismo, ele falou do filho também,
também, Tá. o como que é uma coisa mesmo do cotidiano. Quando vem esse assunto, muitas vezes vem com essas Sim. dúvidas, ele perguntou várias coisas, eu fui Sim. falando para ele. Então, De graça. o como que essas pessoas têm muita curiosidade mesmo de Tem, lógico que tem. conhecer, de se Lógico. perceber, né? E quando você vê e se identifica com algumas neurodivergências, acaba até vindo essas coisas, essas perguntas do tipo: nossa, será que eu sou ruim nessa coisa? Será que é porque eu sou autista ou, enfim, TDAH, né? E muitas vezes as pessoas querem fazer esses testes para isso, para perceber, será que eu sou burro? Será que é isso? O que será que Louco. aconteceu, É sabe? verdade. É isso mesmo. E como identificar os sinais em adultos, por exemplo? Talvez criança seja mais fácil, porque é o adulto que está analisando, mas o adulto que já viveu boa parte da vida lá e nunca falou sobre isso. Porque até eu posso usar esse exemplo desse Uber que eu vim, né? O como Tá. que ele é adulto, não sei quantos anos ele tinha, mas acho que é acima dos 40, e ele não sabia. Aí ele falou do filho dele, e o como que falando do filho falou, nossa, talvez eu também tenha. Então Uhum. muitas vezes aparece disso, até na minha clínica aqui, Tá. neuropsicológica, o como que é comum as pessoas virem e falarem, olha, eu vou vindo meu filho, ele é muito parecido, e aí acaba se descobrindo, acaba percebendo algumas coisas. E eu trago isso até porque é muito comum as pessoas virem aqui para clínica, para terapia, trazendo os filhos e Sim. não trazendo, se É, trazendo, né? isso, Fazendo isso. as coisas, né? Parece que é muito mais fácil quando você coloca para uma outra pessoa, para um Isso. filho, né, uma pessoa dependente de você, do que você mesmo. É falando, eu não tenho problema, os meus problemas são menores, precisa dos outros, mas se dá prioridade é muito importante, né? E buscar essas coisas, todo mundo em alguma medida tem algum problema, tem suas questões, precisa resolver, e a terapia acaba ajudando nessas questões. Acaba Uhum. ajudando, fazendo com que você lide com essas questões melhores, que esse problema, todo tem problema. Mas e se você tentar lidar do melhor jeito que você conseguir? Será que Sim. vai ficar mais fácil? Será que não? E acho que é toda essa questão, todo esse diálogo, assim, essas dificuldades. Muito bom. Quais os preconceitos mais prejudicam as pessoas autistas? Que tipo de preconceito que pode prejudicar os autistas? O autista muitas vezes tem essa questão da pessoa ser taxada até como arrogante, uma pessoa que é mais na dela mesmo. Então, talvez por ela não interagir ou alguma coisa assim, ela acaba ficando como, ela tá no canto, enfim. Eu já escutei de pessoas autistas essas coisas, né? Sim. O como que pode Eles, até. eles percebem, mas ele não sente aquilo que era necessário sentir naquele momento? Como que é isso? Não é isso. Eu acho que a pessoa acaba ficando mais na dela É, mesmo, né? É uma questão de muitas vezes a gente quer compartilhar, às vezes falam alguma coisa que a gente tem uma história, a gente quer falar, às vezes a pessoa só sim, não se interessa, não é o suficiente para a pessoa falar sobre aquilo, sim. ou tem um desgaste emocional, a pessoa tá tentando evitar esse desgaste social e tudo. Por que que eu tô dizendo isso? Porque outro dia eu estava assistindo um vídeo de futebol do Messi. E dizem que o Messi tem autismo. Dizem, não sei se é verdade. Uhum. Mas pelo jeito dele, parece mesmo, né? O jeito de agir dele, né? Quando ele erra alguma coisa, quando ele não faz o que ele precisava fazer, ele dá uma olhada para cima, ele olha para o espaço vazio, alguma coisa assim. Enfim, é o que dizem. Aí esse vídeo, uma criança, não era muito criancinha, mas uma criança invadiu o campo e foi com o celular tirar foto com o Messi. O Messi estava tirando a foto com ele, mas daí veio, sei lá, uns 3, 4 seguranças, segurou a criança e já levou. Ele não teve nenhuma ação tipo Cristiano Ronaldo, que às vezes a gente vê acontecer, que ele fala, não, deixa que eu vou tirar a foto. Ele não teve nenhuma ação. Ele Uhum. continuou olhando para o canto assim e passou. Então é uma reação que as pessoas não estão preparadas e esperam alguma coisa diferente, né? Sim, sim, claro, a gente não consegue, eu pelo menos não tenho conhecimento sobre o Messi para saber se ele Tá bom. fez uma avaliação neuropsicológica, se Sim, ele é sim, sim. realmente diagnosticado ou não, mas a gente pode dizer que ele pelo menos tem alguns tipos de características Sim, isso, parecidas, né? E o como que realmente, né, alguns tipos dessas características acabam chamando a atenção, que é uma coisa muito mais interna, parece que a pessoa está muito mais lá e o mundo vai acontecendo e a pessoa fica lá daquele jeito. Também acho importante ressaltar que o autismo é um espectro, né? É Tá. transtorno do espectro autismo, Sim. autista, ou TEA.
né? Então, como que acaba tendo graus de autismo. Então, tem os autistas mais funcionais, que a gente poderia possivelmente colocar o Messi aí se ele tivesse Tá, diagnóstico, tá. mas o como que tem autismos que acabam sendo menos funcionais, acabam sendo mais dependentes de outras pessoas, que não conseguem falar, que não conseguem ir no banheiro sozinhas, usam fralda, enfim, tem vários tipos de funcionamento. E aí Entendi. a gente precisa ir identificando, porque alguns são muito mais claros, e outros acabam ficando muito mais em cima do muro. Então, como que o em cima do muro, que talvez esteja o Messi, fica mais difícil. E aí, realmente, só com uma avaliação, só com um acompanhamento mais adequado, mais próximo, para a gente conseguir identificar realmente se isso acontece com ele ou não. Ou com qualquer outra possível Sim, pessoa que esteja sim. assistindo aqui também. Eu acho que levantou. Teve uma série que terminou recentemente, né? The Good Doctor, que um dos médicos era autista. E era um médico, cirurgião, né? É tão sensível isso que se você falar assim, eu preciso fazer uma cirurgia na minha cabeça, e o médico falar que é autista, existe tanto preconceito que é capaz de você não querer fazer com aquela pessoa. Porque pode ser que. Mas não é verdade. As pessoas que têm algum transtorno, tipo todos esses que nós falamos, mais o autista, elas normalmente são mais inteligentes? Tem estudos sobre isso ou não? Tá. No autismo tem uma característica assim que eles chamam de hiperfoco, né? Então a pessoa, ela por algum motivo da vida da pessoa, enfim, ela acaba escolhendo uma coisa que ela gosta bastante e ela acaba pesquisando sobre isso, já conheci pessoas que tinham hiperfocos diversos, assim, Sim. já tive de escatologia, já tive de é, é, pessoas não lembro, acho que de ônibus também, já tive sacola plástica, por exemplo. E eles se aprofundam A nisso. pessoa adorava, sabia todos os tipos de sacola plástica, ela gostava de um tipo X, não gostava de tipo Y, não, porque essa é melhor. Então, como que em alguns assuntos em que a pessoa tem um hiperfoco, a pessoa pode saber, talvez, muito mais do que uma pessoa que nunca tenha estudado profundamente aquilo, enfim, Sim, não. sim, sim. Com Então, certeza. nessa questão do neurocirurgião, se a pessoa tem um hiperfoco em neurocirurgia e é uma pessoa autista, talvez ela tenha mais conhecimento Sim, que uma outra pessoa que não teve. Mas o como que é sempre nesse do talvez, né? Então ela é sim. mais burra, mais inteligente. Não sei se dá pra gente olhar assim, Taxar desse simplesmente jeito, por né? essa característica, Tá. né? Então tem umas questões sociais que acabam sendo muito mais abaixo do que a média, vamos dizer assim. Mas tem outras questões que é o hiperfoco que acaba subindo muito mais, assim. É comum, assim, antigamente falavam muito mais enfim, eu esqueci um termo que é de um autismo de altas habilidades, assim, e o como que tem pessoas que têm memórias absurdas, assim, conseguem pintar quadros só vendo uma vez e vai pintando, então, o como que depende, É como tudo incrível na isso, vida né? depende. Mas é incrível porque se a gente se aprofundar para cada um deles, né? A gente vai perceber que são pessoas diferentes só, né? Perfeito. São pessoas diferentes. Não é uma pessoa com um problema. Na realidade, a gente que tem que entender. Mas eu fico pensando nas pessoas nas crianças, nas pessoas que nasceram no passado, que também tinha esse tipo de transtorno, síndrome, ou o que seja. Essas pessoas sofreram demais, né? Eu vejo já vários casos que, conversando com outras pessoas, e assistindo filme, por exemplo, de histórias, né? Que as pessoas eram internadas em hospícios e morriam lá. E vai saber se não era alguém que só tinha autismo, não era só, né, uma coisa, não era uma pessoa que tem um problema mental mesmo. Podia ter todos os tipos de pessoas que eram difíceis de ser tratados dentro da própria casa e eram colocados em instituições aí que cuidava deles, né? Até falando dessa questão do manicômio,
o manicômio era usado como um lixão das pessoas, né? A pessoa não era adaptada ou tinha algum tipo de questão ética ou alguma coisa assim, as pessoas eram colocadas lá e para serem esquecidas. Pois é. Então, até essa questão, a luta antimanicomial, tudo isso que aconteceu no Brasil é muito importante porque enfim, simplesmente as pessoas eram presas, as pessoas que não eram adaptáveis ou que, enfim, existia essa vergonha da pessoa. E ela socialmente morria. não era adaptável, Ela né? morria esquecida. Morria E esquecida. até questões, a gente tá falando de TDAH, autismo, tudo isso, mas questões até de comportamento, questões de sexualidade, tudo isso. Drogas, né? Tipo, Paulo Coelho, por exemplo, foi internado também. Né? Então a gente percebe pelos pais, né? Foi internado pelos pais. Jamais você vai imaginar que o escritor Paulo Coelho esteve internado, né? Então é algo para se pensar. Esse é um dos motivos que eu te trouxe aqui, para que a gente tente desmistificar um pouco essas questões, porque tem a justiça, tem a injustiça, mas tem o correto a ser feito, né? E eu acho que muito desse correto, até você ressaltou isso há um tempo atrás, que tem a ver com essa questão do diálogo. Sim. Né? Eu acho que para a gente tentar entender, para a gente conseguir viver junto com pessoas diferentes, e todo mundo é meio que diferente e igual de você, né? A gente precisa de conversar, tentar entender o que a pessoa percebeu daquilo, se a pessoa está concordando com aquilo ou não, se a pessoa está confortável com aquilo ou não, o que pode ser feito, né? Se nada puder ser feito, como que a gente age dessa forma? Pois é. Porque o diálogo, ele é muito importante, acaba ajudando e evitando muitos problemas que acabam acarretando no futuro. Então acaba sendo um pouco clichê, mas o como que se esse diálogo for realmente feito de uma forma certa, de uma forma, enfim, correta e justa, eu acho que muitos problemas de liderança, muitos desses problemas da empresa serão resolvidos antes de ser problemas. Pois é. Pois é isso mesmo. Bem... Não é a hora de a gente falar, mas é que eu já vivi tantas coisas assim e que realmente com uma boa conversa, um diálogo, as coisas melhoram, as coisas fluem, né, de forma bem diferente. Enfim, vamos lá. Vamos falar sobre o toque. Eu vou declarar aqui que eu tenho toque, né? Tá certo. Então, não, eu achei justo pelo seguinte, eu até já comentei rapidamente em outros podcasts, né, que eu fiz aqui, que a minha família sabe que eu era estressado ao extremo, né, muito estressado. Eu falei, eu tenho alguma coisa, porque não é possível, né? Tem uma família feliz, né, filhos, tudo mais, as coisas estão sempre, depois de uma certa idade, começou a dar certo, né, e não sei o quê. Mas eu cometia vários erros, né? De discutir no trânsito, de discutir com a minha família mesmo, e às vezes dentro das organizações. Então, o que eu fiz recentemente, né? Sei lá, 6 meses atrás, 5 meses, alguma coisa assim. Eu fiz esse diagnóstico aí com um psicólogo, né? Tem um teste que você passa por várias fases, você sabe disso, e depois sai a avaliação. Inclusive já analisa o seu QI também para entender qual o grau de QI. É bem legal. Você parece que está fazendo um teste assim meio doido, né? Porque você fala, caramba, estão me testando até nesse negócio, né? Mas é bem legal, né? E aí, diagnóstico toque. Eu já tinha uma ideia que poderia ser o toque porque eu sou muito organizado. Desde criança a gente brincava, eu e meu irmão, a gente fazia bagunça com um monte de brinquedo e o meu irmão não vinha arrumar. Eu que arrumava tudo direitinho. Quando casei, eu que arrumava casa e não sei o quê, né, com mais constância. E aí realmente deu o toque. É apenas uma mania de limpeza ou não? De organização, limpeza ou não?
Não, também Também não. não é só uma mania de organização e limpeza, né? Até o TOC, traduzindo a sigla, né, é transtorno obsessivo compulsivo. Isso. O que isso significa? Né, que tem comportamentos obsessivos, quer dizer que ele acontece com muita frequência, assim. Então, como que, por exemplo, essa questão da limpeza, da organização, acaba acontecendo. Então, sempre que algo está um pouquinho mais limpo, um pouquinho mais sujo, você já vai lá, você limpa, você vai fazendo as coisas. E muitas vezes, né, não precisa. E Não eu acho que é precisa. um pouco disso que É acaba... isso aí. Porque ser organizado não é um problema. Sim, não é? Mas ser organizado ao extremo talvez seja. Porque isso Perfeito. acaba afetando na sua vida. Né? Perfeito. Então, por isso que a diferença do toque só para uma pessoa organizada é quando isso começa a afetar a sua vida negativamente. Sim. Né? E parece que não é uma questão de escolha, é uma obrigação. Meio que você tem que fazer aquilo. Isso, é. Não é uma coisa de... E dá uma leveza depois que você faz, entendeu? E não parece que não é uma escolha, exatamente. Tem toda essa sensação. Então, e isso pode ser para qualquer outras coisas. A gente está falando de limpeza, mas tem outros comportamentos. Sim. É o como que tem até um filme que é uma peça de teatro também que eu acho que chama Toque. Não lembro exatamente como que é. Acho que é espanhol, inclusive, a produção, né, cinematográfica. Tá. Mas tem a ver com... É num consultório de um psiquiatra, se não me engano, onde várias pessoas têm toque e vão lá e acabam interagindo, e são diferentes toques. Então, você vê a pessoa tem de limpeza, o outro não pode pisar na linha, o outro... enfim, eu não lembro, mas tem várias... O outro acha que sempre esqueceu o gás ligado em casa, então fica voltando sempre para casa e não consegue ver a vida. E aí eu acho que é bastante interessante para você ir percebendo, assistir esse filme, para ir percebendo todas essas dinâmicas, todas essas características diferentes, e como que você vai vendo que não é frescura, né? Porque isso acaba afetando muito a vida da pessoa, no geral. Né? Imagina você ficar saindo de casa, não conseguir fazer nada, porque você acha que sua casa tá trancada, ou que você esqueceu alguma coisa, ou que o gás tá aceso, e tudo vai explodir. Então... se a pessoa, muitas vezes a pessoa pudesse escolher, ela escolheria não ter isso. Então, por isso que é muito recomendado você fazer uma terapia, você ir atrás, né? Você falou, até você mesmo individualmente, que foi fazer uma avaliação para se entender. Então, isso traz muito. E acho que tira um pouco, não sei, acho que você pode dizer melhor que eu, tira um pouco desse peso. Tira um peso. Né? Do tipo, nossa, o que será que está acontecendo de errado comigo? Será que sou eu? Mas todos os transtornos... ele tem junto, ele tem a síndrome de ansiedade, como que é isso? Até falando da ansiedade, né? Porque ansiedade todo mundo tem, né? E é muito importante que a gente tenha, né? Sei lá, a gente vai atravessar a rua, é importante que a gente tenha uma ansiedade para olhar para os dois lados para não ser atropelado. Sim. Faz importante para a gente conseguir sobreviver. Mas quando isso começa a ser afetado até o extremo, quando você não consegue sair de casa por causa da ansiedade, quando você precisa ir dormir porque são 10 horas da noite, você trabalhou o dia inteiro e você não consegue dormir, no trabalho você sente sono e em casa na cama você não sente. Porque tudo isso, né, ansiedade é um sentido de alerta. É para te deixar alerta para você não morrer. Mas na cama, para dormir, você não precisa estar alerta. Você precisa estar descansado para dormir. Então, como que o problema da ansiedade é quando ela vem quando não deveria vir. Volto a dizer, ansiedade não é um problema. O problema é quando isso acaba ficando desregulado e atrapalha a sua vida. Então, como fazer isso? Tem os remédios, tem essa questão da terapia, muito dessa questão do ambiente pode acabar afetando nisso. Esse ambiente pode ser ansiogênico, né? Até falando dessa questão de trabalho, de lideranças, muitas vezes tem posições, tem situações onde você só pega a bucha, só pega estresse, e isso acaba te deixando ansioso. Mas já que te deixa ansioso, o que a gente faz com isso? Né? Como a gente vai lidar com essas questões? E eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Bem, eu fui procurar, eu acredito, nunca é tarde, mas eu fui procurar teoricamente tarde, porque no auge, onde eu liderei equipes grandes e tudo mais, ali foi estresse contínuo e assim, sem dó, sabe? Pressão e estresse contínuo sem dó. Então, isso é algo que precisava, pelo menos, de um remédio ali para que você acalmasse o seu cérebro, né? Mais ou menos isso. É o que eu penso, né? Porque
o ser humano, ele não foi feito, ou pelo menos a maioria das pessoas, não estão acostumados com essa questão dessa pressão constante. Pois Isso é, acaba afetando. Então, pois se é. você não tem algum tipo de apoio, tanto psicológico, às vezes medicamentoso e tudo mais, isso vai afetando e a longo prazo vai gerar algum tipo de coisa, alguma característica que vai acabar aparecendo aí. Então, essa questão, né, tanto do diálogo que eu tô ressaltando aqui, mas tudo dessa autopercepção, que é muito Sim, importante, da gente ir sim. percebendo esses momentos de ansiedade e tudo mais, né? Antes de vir pra cá, por exemplo, eu tava um pouco ansioso, mas faz sentido. Eu tô aqui, eu tô indo pra um Faz, lugar faz. Tudo que é diferente, não novo, venho né? muito aqui. É. Então a gente ir percebendo e tendo esse toque. Eu tô ansioso, mas tá tudo bem. Aham. É um momento pra eu estar Não vai ansioso. precisar remédio por causa disso. Não, não, exatamente. É, boa, boa. Vamos lá. Tem a dislexia também, que não é baixa inteligência, né? Explica um pouco pra gente isso. Não. Então, dislexia acaba indo muito mais para essa questão da linguagem, né? De como que você vê interpreta e até entende algumas questões até de troca de letra e tudo que acaba aparecendo, né? Eu até acho que tá mais no escopo, não tanto da tá no escopo da neuropsicologia, mas também da neuropediatria, pediatria não, é, esqueci, psicopedagogia, psicopedagogia, o como que tudo isso é importante, né? Você ter esses conhecimentos, você saber que isso acontece, essas trocas de letras, essas confusões, essa troca de linha muitas vezes. Só O que é que, troca de linha? tipo, você tá lendo e aí às vezes Ah, tá, você entendi. pula uma Por uma linha, você linha, tá. acaba tendo essa percepção um pouco diferente. Tá. Então, como eu acho que pode ajudar a entender esse autoconhecimento, do tipo, eu não sou burro, ou enfim, todas essas coisas que a gente está conversando aqui, Tá. né? Mas isso você pode tentar entender muito melhor, né? Fazer alguns tipos de reforços ou algumas coisas muito mais ligadas à linguagem. Tem exercício pra isso? Tem coisas que Tem. podem ser feitas É. assim para te ajudar nessas questões, né? Acaba sendo um pouco diferente do TDAH, dessas outras coisas que Tá. não é tanto ligado é mais o jeito que funciona, não é Tá. tanto essa questão da linguagem, assim. Mas eu Mas é um acho. transtorno também. É um transtorno que acaba aparecendo, mas é um Tá. transtorno mais de linguagem, né? Uma coisa que acaba aparecendo mais nessa questão da escrita e tudo mais. E se a gente for parar para pensar, né, a gente funciona um pouco por meio de linguagem, né? A gente se Sim, comunica, a gente sim. pensa falando com a nossa cabeça. Então, como que isso, em alguma medida, pode alterar também essa questão de pensamento e tudo E dá mais? pra perceber isso mais em criança ou adulto? Eu acho que criança, né? Que é o momento que tá começando É que é esses a primeiros ler, né? contatos com a língua, né? E é que Sim. você acaba identificando isso muito nessas trocas, nesses erros, nessas características que acabam aparecendo. Então é muito mais comum você identificar em criança. Mas é muito comum também, eu acho que você pode também dizer que as pessoas. É muito. Como eu posso dizer? É mais frequente hoje em dia você dar uma atenção para isso. Tá. No passado parece que as Sim. pessoas não Sim. ligavam É, não muito para isso. ligava. Não ligava. Então, como que é comum até adultos perceberem isso, mas não é mais por essa desatenção. É mais por essa falta de toque, de cuidado, de observar e tentar entender essa dificuldade e tudo mais. Se tem dificuldade, é falta de estudar, só colocar a bunda na cadeira e estudar e tudo mais. Sim. E hoje a gente tem uma percepção um pouco diferente disso, de que não é bem assim. Vamos tentar olhar e ver o que está acontecendo? Né? Às vezes a pessoa é vagabunda, mas às vezes não. Então vamos tentar ver se é vagabundo ou não. Então, como que. é, Enfim, isso acaba interferindo e eu acho que essas mudanças acabam vindo só para melhor, porque a gente começa a ter essa percepção melhor do indivíduo, dessas pessoas, dessa dificuldade, né? E acaba gerando até muito mais essa autopercepção e até autoestima. Porque quando a gente acha que a gente é ruim em algo, e a gente tem que fazer isso todo dia, é um inferno. É, é Né? verdade. Então, como que a gente tendo essa percepção e podendo ter essas mudanças, acaba ajudando muito na nossa Além disso, autoestima. de achar que, além de ser um inferno, você vai pensar, vai ter um medo daquilo, né? Que você não quer fazer.
Porque tudo que a gente não quer fazer ou acha que é difícil, alguma coisa assim, a gente cria um medo, né? Um pavor sobre aquilo. Uhum. Então é bem delicado mesmo. E a dislexia, eu tenho um primo que ele falou, depois de velho, né? Ele falou, eu acho que eu tive dislexia. Tive ou tem? O que que é isso? Então, pelo conhecimento que eu tenho, eu não sou a pessoa mais de conhecimento de dislexia, mas até onde eu sei você tem. É uma coisa mais assim, Sua. não é como se fosse um Você pode burnout do melhorar. ambiente, Tá, é uma coisa sua que você pode ir melhorando, mas é uma coisa mais uma característica mesmo, que tá. você acaba tendo dessas trocas, dessas coisas que estão acontecendo. Então, como que, sabe, você acaba olhando e percebendo e ter esse contato, eu acho que ajuda bastante de você ir vendo e observando, isso que eu trouxe até das palestras de RH no passado. É, isso pode ajudar até, isso que você está fazendo até desses cursos, isso pode ajudar a ter essas percepções das pessoas e elas irem se entendendo, esse Pois é. autoconhecimento é E procurando importante. ajuda, né? E porque até falando disso, a empresa ela acaba sendo um ambiente social, né? Assim como a escola, assim como outros ambientes, a família. Então ela acaba tendo em si uma oportunidade para a pessoa se conhecer mais, para a pessoa interagir mais. Até uma pessoa com possível, enfim, ter um pânico, alguma fobia social, alguma coisa do tipo, o trabalho pode ser um meio para a pessoa ir perdendo um pouco desse medo e tudo. Mas é isso. Como que você faz isso com um líder que só pressiona, que não tem? Então, Não como faz, né? que tem que ter essa sensibilidade para as pessoas irem percebendo, né? Até eu não recomendo que o trabalho seja esse primeiro ambiente social, porque muitas vezes não tem uma pessoa preparada para Pois isso. é, pois é. Então, talvez essa questão mais da escola ou da família pode ter muito mais apoio. Por isso que eu não Perfeito. recomendo tanto o trabalho, mas como o trabalho poderia ser. Sim. Nesse mundo ideal, com esse projeto, com tudo isso, ele pode ser um meio de No mundo sociedade. corporativo a gente tem muito para evoluir, né? Principalmente em relação a comportamento humano. E isso ainda não está sendo visto nem nas grandes, quanto mais médias e pequenas empresas, não está sendo aprofundado a importância do ser humano como ser humano. Ah, agora surge a IA. Ah, tá bom, a rede social, IA e tudo mais, confunde um pouco essa relação até para o dono de uma empresa ou para os diretores da empresa. O que é importante? É a IA ou é o comportamento humano, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que evoluir muito em relação a isso. Uma pergunta, antes de eu fazer algumas outras observações aqui, é, todos esses transtornos, eles são tratados com remédio? É, deixa eu pensar aqui. Eu acho que alguns sim e outros não, né? Tá, Essa questão do TDAH, por exemplo, né? É uma questão muito individual das pessoas, né? Se elas querem tomar o remédio ou se elas não querem tomar o remédio e seguir com a vida sim, delas dessa forma, sim. né? Autismo não tem remédio. Eu tô pensando aqui, mas até onde eu sei, não tem remédio, não. É É mais mudança você de ambiente, é isso? mudança de ambiente, mudança de comportamento, Comportamento, ter esse apoio, porque eles sim. muitas vezes estão ligados à rotina, muitas Tá, vezes. Então, mudar a rotina desorganiza muito tá, uma pessoa, principalmente em estágios mais graves, assim. Então, faz com que a pessoa até fique agressiva, muitas vezes. Então, mexer nesse ambiente, entender essas necessidades, ajuda muito mais, em alguns casos, do que o próprio sim, medicamento, sim. né? Então, o medicamento ele ajuda, ele é importante, não podemos simplesmente retirar e Ignorar? fingir que ele não existe, ele existe e Sim, funciona, mas o como que não é o salvador, sim, não com vai certeza. resolver. Se você decidir só tomar o medicamento, não vai resolver. É como se você tivesse, enfim, tentando tacar um buraco de um jeito errado, né? Não vai ser preenchido aquilo. O como que é preciso também ter esse trabalho acompanhamento terapêutico assim para lidar realmente com o problema. O remédio trata o sintoma. Uhum, Então você tá com dor de cabeça, você toma um remedinho, a dor de cabeça vai embora. Não significa que o problema que causou aquela dor de cabeça foi embora. Vou dar um sim. exemplo, você tá desidratado e aí
Você tá com dor de cabeça, toma remédio para dor de cabeça, resolveu. Mas a sua desidratação ainda tá lá. Pois Ainda é. tá causando esse problema. E a terapia é um pouco disso, tentar lidar com a desidratação, tentar lidar com um problema real que tá causando aqueles sintomas. Claro, quando a gente Perfeito. fala de neurodivergência é um pouco mais complicado, que muitas vezes não é só ambiente e Sim, tudo, mas o como que tentar lidar com esse trabalho real, que é controlar esse ambiente, até do autismo, colocar essa questão na rotina e tudo mais, ajuda muito. Tá. O Muito. toque ajuda pra caramba o remédio, ele ajuda também a questão do remédio, né? Aham, Mas aí ajuda. a sua consciência também, né, com psicólogo e tudo mais, a sua consciência também sendo ajudada nesse sentido, você vai caminhando de forma diferente no seu dia a dia, Com né? certeza. O remédio ele é muito importante, até ressaltando aqui, principalmente quando a gente está numa situação difícil, muito difícil. Porque ele ajuda a você conseguir respirar de novo. Isso, Né? Eu tô mal, tudo, agora eu tô melhor. Beleza, Perfeito. mas esse tô melhor é algo por causa do remédio. Se você parar de tomar o remédio, vai voltar tudo. Tudo. Perfeito. Então, como que eu ressalto essa questão da terapia? Porque o ideal é que em algum momento você trabalhe suas questões internas para isso deixar de ser um problema, ou enfim, ser menos um Uma problema. dificuldade e tudo mais. Exatamente, para isso diminuir como dificuldade, para você poder futuramente até tentar tirar o remédio ou tomar dosagens menores. E tem níveis de remédio também, né? Tem um Sim. remédio que é levinho, eu tomo um levinho, mas tem outros que são poderosos, assim, fortes demais, né? Então, assim, tem níveis do espectro autista, por exemplo, tem níveis de remédio para outros transtornos. Enfim, isso é algo que um especialista vai te dizer e vai caminhar para esse lado do psiquiatra e tudo mais, né? Quais adaptações simples podem aumentar o desempenho de profissionais neurodivergentes? A gente já falou da questão do diálogo, né? Mas que adaptação? Talvez treinar as equipes? Eu acho que pode ter essa questão de conscientização, Isso. Né? Porque às vezes as pessoas têm que ter noção daquilo, ter noção dessas limitações. Ah, tá dando uma colher de chá ou alguma coisa. Não, mas a pessoa, ela é dessa forma, ela funciona dessa forma, né? Até por isso o diálogo é importante, porque às vezes fica aquela coisa do tipo, ele tá sendo favorecido ou não. Por isso que ter esse contato, ter essa conscientização faz com que ninguém se sinta perdendo ou ninguém se sinta prejudicado nessa situação. Todo mundo está adaptado porque consegue ser feito. E isso acaba ajudando bastante nessa relação, nesse ambiente e tudo mais. E você tocou, desculpa te cortar, mas você tocou num assunto super importante, que essa questão das pessoas acharem que estão perdendo, que o outro está tendo uma vantagem, né? Essa conscientização passada de forma correta faz com que as pessoas entendam os motivos, né? Eu já citei aqui uma vez no outro podcast a questão de uma empresa que eu trabalhei, que eles iam incluir pessoas com deficiência física, visual, auditiva e tudo mais dentro do mundo corporativo. E aí eles fizeram um treinamento com a empresa toda para que as pessoas entendessem como lidar com aquelas pessoas e ajudá-las, né? Então isso é importante. Eu já vivenciei isso e sei que é importante, é algo respeitoso em relação àquela pessoa. Eu não estava perdendo com eles fazerem, com eles ganharem nesse sentido. E quem estava perdendo era a empresa caso não fizesse isso, né? E eu acho importante também ressaltar que tem jeitos de se fazer isso, né? Porque é possível que você faça isso de uma forma equivocada, vamos dizer assim, e a pessoa, isso acaba sendo só uma exposição da pessoa, né? E de tipo, a pessoa tá lá, ela tem problema, né? A gente não pode, a gente tem que tratar ela de um jeito diferente, especial. Então é uma inclusão até perversa, né? Deixa de ser humano, né? Então, como que tem que ser feito de uma forma adequada, uma forma sensível também, para as pessoas entenderem por que elas estão ali, né? O que está acontecendo e tudo mais. Não ser feito nas coxas, porque muitas vezes isso pode até prejudicar mais do que não fazer. Exatamente, porque pode ser violento, né? Perfeito. É algo violento. Silencioso, mas é violento. E quem percebe essa violência é só quem tem esse transtorno, quem tem esse problema, né? Quem está envolvido como a vítima ali do negócio. Bem, Thiago Cortez, agradeço de verdade a sua participação. Foi muito bom isso. Eu vou fazer um próximo podcast com pessoas
que têm filhos, têm parentes, né, ou que são neurodivergentes, para discutir um pouco essas questões, porque eu acho super importante isso também, a gente dar um espaço para as pessoas e principalmente entender que isso não pode ser uma dificuldade. Ela, mesmo sendo, mas não pode ser algo que seja visto na empresa como uma dificuldade. Tem que ser visto como a diferença de pessoas e para a melhoria do mundo como um ser humano, o mundo corporativo e tudo mais. Eu acho que tem que ser visto mais como uma realidade, né? Uma A realidade é isso. essa. Você ficar filtrando e pegando pessoas, pensando pessoas para ser dessa forma, não abrange o que é de todo mundo, né? Então, acho que é importante você trazer pessoas de todos os tipos para a empresa para ter essa diversidade. E até com essa diversidade acaba tendo tipos de pensamentos diferentes, Perfeito. jeitos de resolver os problemas diferentes, então acaba enriquecendo bastante. E se você só pegar as mesmas pessoas, todo mundo vai resolver meio que da mesma forma, não vai ter. Não vai ter pensamentos diferentes, né? Uhum. Muito bom, Thiago. Muito obrigado pela Tá participação. certo. Até uma próxima, viu? Até mais. Obrigado por me chamar aqui, Marcelo. Tchau, Valeu, tchau. valeu.